Fui ver a vista. E ali eu posso dizer para você que foi o grande ato profético que Deus me falou. Deus já tinha usado outras pessoas na minha vida, falar o que ia acontecer comigo, mas esse dia foi o dia que a minha alma entendeu. Aí, quando eu cheguei, eu fui olhar, quando eu fui olhar o Terraço Itália, eu olhei assim. Quando eu olhei, eu levei um susto, eu vi uma voz. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é poder. Olha que bênção. Eu vou te colocar num lugar muito alto, vou te chegar muito poder. Mas você não, é para me servir. Se você se afastar de mim, você vai pular daqui de cima. Olá, visionária. Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Aqui, juntas, nós vamos enxergar mais longe, quebrar barreiras e superar os limites. Hoje, nós temos uma convidada muito especial, uma irmã, uma amiga que tem uma história linda de superação. Ela é uma empreendedora, é mãe, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas de vocês. Eu estou recebendo hoje a Sônia. Sônia, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Como a gente estava conversando, Visão de Mulher nasceu do meu coração. É um projeto que eu tenho que juntas somos mais fortes. Então, com as mulheres que têm autoridade para falar, a gente está chamando, estamos selecionando, porque eu tenho certeza que juntas vamos conseguir ajudar cada vez mais e mais vidas. E é um prazer ter aqui. Eu queria pedir para você se apresentar para as mulheres que estão nos assistindo, falar quem é a Sônia, a história da vida da Sônia, sua história de superação, que a gente conhece já um pouquinho, eu quero conhecer mais. Sim. A Sônia é empreendedora, né? A Sônia, ela trabalha com semijoias, né? Monte Santo Semijoias. Monte Santo Semijoias. Eu uso, eu amo. E também é mãe, mulher, guerreira. E a gente quer ouvir um pouco da sua história. Sim. Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Sônia Santos, sou empresária, mãe de Luana, que é meu maior tesouro, e mulher, mãe solo, cristã, na qual é minha base principal, onde eu não abro mão dos meus princípios, porque foram eles que me trouxeram até aqui, com equilíbrio, com qualidade. Agora eu vou virar para a Francine. O que você quer saber da minha história? Francine, é tanta história, viu? É tanta história. Eu quero saber mais de onde a Sônia veio. Sim. O que te motivou para você mudar, virar a chave? Qual foi a visão que você teve lá no início? Sim. Né? O que foi a sua motivação? Sim. Não, é isso que eu quero, por que eu vou? Então, qual foi a sua visão? Porque eu quero entender, porque eu sei que tem muitas. Sim. Que também têm essa visão, mas às vezes tem um receio, medo, né? Às vezes tem um medo. Então, eu quero saber, desde o início, quem é a Sônia? Sim. A Sônia nasceu aonde? Cresceu aonde? Desbravou aonde? E aonde você hoje está? Sim. Então, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Nasci numa cidade... Natal, porque minha infância toda foi no interior de Santa Cruz, mas sou potiguar, né? Sou nordestina, com muito orgulho. Amo a minha terra. Eu acho que o povo nordestino é um povo com muita garra. Sim. Muita determinação. E foi criado... Digo até que o Nordeste foi criado para trabalhar. E... Da onde que nasceu a minha empresa, Monte Santo? Semana passada, a Luana fez 12 anos. E eu estava olhando para ela, né? E, assim, ter a Luana foi um preço que eu paguei muito alto, até espiritualmente. Eu digo que foram situações que Deus foi transformando até coisas, maldições em bênção, porque, assim, foi um preço alto que eu paguei para ter minha filha. E se eu não tivesse passado por tudo isso, que era ter tido a minha filha sozinha, quando eu engravidei, princípio de aborto, fui demitida grávida. A empresa, na verdade, ela criou uma estratégia que eu pedisse as contas, né? Tirou minhas comissões. Basicamente, ela me obrigou a querer demissão. Então, entrei com rescisão indireta, então passei todo esse processo. Aí, olhando para ela, eu falei, cara, eu acho que o propósito nem é meu. Minha filha que foi escolhida. Olha que bênção. Porque, olhando para ela, tudo existe por conta da minha filha. Sim.
Porque eu necessitei ter renda para sustento dela, mas eu precisava de algo mais do que dinheiro. Tempo para minha filha. Isso é importante. Porque se eu até tinha trabalho, como eu sempre fui muito boa profissional, nunca faltou trabalho para mim. Sim. Porque e você trabalhava com vendas? Sim, trabalhava como gerente de venda, Sim. mesmo a empresa ter feito essa palhaçada na época. E graças a Deus foi uma bênção, porque senão eu estava ganhando R$5.000 até hoje. Mas foi a maldição que Deus transformou em bênção, né? Sim. Foi a estratégia, foi a zona de expulsão. Porque Exatamente. A gente não entende na hora, né? Hoje a gente começa a entender o que começa a entender. Mas, se não fosse tudo que eu passei, grávida, eu era remo de família, a mais velha da minha mãe, eu que tenho a infância, que outro dia a gente pode falar sobre a minha infância, que eu acho que é onde começa toda a minha história. Uhum. E é como que hoje eu estivesse restituindo tudo que eu vivi na minha infância, que aí já é uma outra oportunidade. Porque hoje eu entendo que está tudo lá. Uhum. Mas, quando começou a minha empresa? Foi no dia que eu olhei para minha filha, recebi uma proposta para trabalhar como gerente geral de um grupo. E até fui. Uhum. E aí, quando eu cheguei nessa empresa, eu tinha que trabalhar de 10 às 10 da noite. Sim. Uma bebê de 6 meses. Nossa. Não e tinha, solo, né? Solo, não tinha um pai. Quem me ajudava era minha sobrinha, que está comigo até hoje, que eu estou treinando para ser minha diretora, em nome de Jesus. Será? E está fazendo um trabalho lindo também. Sim. Mas, assim, eu tive que... Aí, naquele dia, meu coração apertou. Aí eu entendi o que é ser mãe. Que todos os dias tem esse conflito, Sim. tá? Quando eu tenho que viajar, mexe comigo. Acho que você deve ver isso sim, também, né? Vivo. E aí, eu fui para a empresa. Era uma empresa que pagava um bom salário, tipo... Era um salário bom, tinha status, era uma adega de vinhos, era em loja de shopping, eu ia viajar. Então, era bem interessante. Era o que eu queria muito se eu não fosse mãe. Exato. Quando eu cheguei lá, eu comecei a pensar na minha filha. Eu falei, vou sair de manhã e vou voltar de noite. Sim. E como é que eu vou ver minha filha? Aí foi me dando aquele aperto, aí eu fiquei vendo a minha bichinha sozinha. Aí eu agradeci o Alexandre. Coisa boa a gente falando da empresa, né? O nome da empresa é Adega São Cristóvão. O Alexandre foi super generoso, que é uma empresa que tem Natal muito boa. Mas eu não fiquei. Mas eu não fiquei justamente por conta da minha filha. Aí eu voltei... Aí, são prioridades, isso, né? aí vou trabalhar numa empresa que... Eu, na verdade, nem cheguei a sair. Eu só ia sair de lá para outra, para que ganhava um salário... Tipo, hoje era como que fosse mais ou menos 2.200. Sim. Que eu era gerente também, mas eu tinha uma flexibilidade de horário, né? Só que a sala não fechava. Porque, assim, eu tinha que pagar conta, comprar leite para minha filha. Ainda tinha pego um carro que o motor era batido. Nossa. E todo dia eu tenho que colocar 1 litro de óleo. Então, minha prioridade era leite, Sim. fralda e óleo. E óleo para o carro. Sim. E, esse é o meio de é impressionante, a gente como mãe, que faltava para mim tudo. Mas para eles... Mas a Luana, eu não comprava o leite, menos do que podia ser bom para a idade dela, né? E aí eu comecei, E eu não tinha. E aí o meu salário estava preso, porque eu entrei com a rescisão direta do salário antigo da empresa. Sim. Não tinha o que fazer. E aí passou o tempo, veio uma moça, e eu sim, aí essa empresa que eu ganhava 2.200, como que fosse hoje. 2.200 a 2.500. Ela não me pagava um bom salário, porque a realidade da empresa não era uma empresa pequena, Sim. Mas eu tinha flexibilidade de horário. Aí que era o que você precisava naquele momento. Isso. Só que faltava tudo. Faltava. Resumindo, eu era... Você teve que fazer uma escolha. Tive que fazer uma escolha. Mas ou aí... você ficava mais tempo com a sua filha, ou você priorizava a sua vida profissional. E naquele momento... eu abri pela minha filha. Exato. Aí foi quando eu fui... Aí passou um tempo, aí eu lembro que Luana devia ter mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio por aí. Aí veio uma moça me vender brinco. Uma bolsinha de brinco, e eu não tinha condições de comprar um brinco de bolinha, como fosse um ponto de luz, que era R$30. Porque R$30 naquela época, hoje, era como que fosse 80 para mim, exato. R$100. Sim. Aí eu lembro que eu perguntei para a moça assim, como é... E a conta nunca fechava, menina. Não fechava nada. Andava igual uma maluca, porque, gente... você não se cuida. Meu Deus, não tem como você se cuidar sem dinheiro, meu povo. Hoje vocês vêm mais arrumadinho, um rostinho mais esticado, uma roupinha melhor. Gente, hoje eu tenho como fazer isso, mas antes eu não tinha. Sim. Ou eu comprava roupa para minha filha, comida eu comprava para mim. Então, quando eu pegava uma promoção de um macacão na promoção, eu pegava 3 igual. Preto, azul e vermelho. Pronto. É o que tinha. É uma roupa só e isso não aí. tinha o que fazer. Mas ser mãe é isso, ser mãe é isso, né? A gente escolhe, muitas das vezes a gente se anula, Sim. né?
Mas ser empresária também é. Peço tem sido. Não, mas você está falando uma coisa, e assim, eu sei que ainda não terminou, mas a sua virada de chave, você vê, foi pela sua filha e mais por uma necessidade. Você queria algo mais. Sim. Você queria algo mais, porque aquilo ali não te bastava. Eu precisava melhorar a vida da minha filha e eu precisava ter tempo com a minha filha. Sim. Nem que eu levasse ela para o trabalho, porque assim, leva a filha para o trabalho, mas só o filho estar com você, isso é qualidade assim. Porque ela não vai guardar, a criança não vai lembrar quando ela crescer, eu tiro por mim, não é a quantidade de brinquedos caros que ela tem, mas é o quanto tempo ela teve com a mãe dela. Isso aí. Ou com o pai. Isso aí. E aí, pronto, aí eu fui comprar esse brinco, perguntei para a moça foi para minha filha. Aí, olhando para ela essa semana passada, eu falei, filha, você tem noção que você é escolhida? Aí eu falo, você é Salomão. É isso. Porque eu digo que eu sou Davi, que eu tive que guerrear. Até hoje estou guerreando ainda, né? Para conquistar. Ela não, ela foi escolhida com esse propósito. Falei, filha, se você não tivesse nascido, as quase 3 mil mulheres não teriam a oportunidade que elas têm hoje. Exato. Esse monte de gente trabalhar para a empresa não teria renda. Porque não teria tido uma necessidade. Exato. Aí eu fui comprar o brinco, eu perguntei quanto que é o brinco, R$30, eu fui fazer cálculo. Sim, porque o dinheiro da empresa que eu tinha correção direta ficou preso. Então, o choval da minha filha todo eu ganhei. Foi a época da provisão. Sim. Assim, tudo que você imagina, eu já passei as fases da provisão. Agora já estou na parte de colher. Sim. Mas mesmo assim, com muita sabedoria, porque se eu me empolgar, Exato. Né? Tem que dosar, mas foi na né? provisão, sabe, Francine, que eu vi o grande amor de Deus. Não é agora. Sim. Agora eu estou colhendo. Exato. Tudo que eu fui plantando, com muito suor, com muito sacrifício, abrir de mão da minha vida pessoal, que foi uma das coisas que eu mais fiz. Com quem andar, com quem viver, relacionamento. Porque isso é uma das coisas que, como mãe, eu tive que fazer. E como empresária, mais também. Ainda, porque a gente passa a ser um bom número. A gente já não sabe se a pessoa está se aproximando da gente porque a gente tem uma situação melhor ou porque a gente é bonita. É isso aí. Mas E aí, a gente tem que abrir de mão de tanta coisa em prol de propósito. Sim. Aí, comprei o brinquinho, perguntei quanto que era, R$30, paguei em quanto tempo. Eu fui calcular assim, 2 meses eu tinha esse dinheiro para pagar aquele brinco. Aí, consegui comprar o brinco, paguei em 2 meses, aí perguntei para a moça como é que eu fazia para vender. Sim. Aí, ela me direcionou. A princípio, ela não quis me passar, mas Deus tocou no coração dela, que é onde entra a mão de Deus na minha vida, né? E aí, que ela nem tinha essa amizade comigo. E aí, comecei a vender. Quando eu peguei aquele pano de semijoia, aí eu pensei, eu consigo vender. E ainda trabalhando como gerente numa loja lá no Cidade Jardim. Que na época era lápis de cor. Também tá tudo ok, né? Então, nome bom a gente fala. E aí chegou uma hora que eu comecei a ver que eu ganhava mais dinheiro vendendo semijoia do que sendo gerente. Você começou a empreender? Vendendo semijoia para mas trabalhando como CLT. Sim, como Ou CLT. seja, você começou a empreender, sim. Você não largou, não. Você teve aquela visão, começou a empreender. Porque eu tinha que ter renda certa, exatamente. Né? Foi como uma renda extra que hoje se tornou Só que eu a sua principal. Aí o que eu fazia? Eu não gastava meu dinheiro. O que eu ganhava da semijoia, eu não gastava nada. Tirava uma besteirinha para Luana, para o básico. Sim. E aí eu comecei a fazer engraçado, eu mesmo fazia contabilidade. Olha, tipo assim, se eu ganhasse R$1.000, eu só tirava para mim R$100. Um exemplo, 90% eu reinvestia. Né? Que é o melhor investimento, isso. né? Aí, quando eu comecei a ver que eu não estava mais desenvolvendo dentro da loja, falei com a dona, falei, Lorena, eu queria fazer uma conta. Não era grandes coisas, mas R$3.000, R$4.000 me ajudava muito. Sim. Aí ia ter uma feira, que inclusive 10 anos atrás, inclusive hoje a Monte Santo vai estar nessa feira do Rio. Olha que em abril, agora dia 30 e 31, eu vim há 10 anos atrás para essa feira, no Rio de Janeiro, visitar como cliente. Agora eu estou indo como expositor, olha que legal, lá no Rio de Janeiro. Olha que virada, hein? Um stand que virada, lá. Eu estou extremamente assim, saber o que vou fazer, porque eu nunca passei de uma feira de semijoia, primeira vez. E eu sei que eu estou com gente grande, porque foi quando eu vim há 10 anos, foi para uma feira, eu não tinha nem me tocado nisso, foi para uma feira dessa que eu vim. Eu vim para São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. E aí falei com ela, fiz um acordo, assim, sempre joguei muito limpo com as pessoas, sabe? Eu vi que eu não estava desenvolvendo legal com ela. E eu cheguei e falei, vamos fazer um acordo, eu estou ganhando mais aqui. E ela foi super, super gentil. Aí liberou algum dinheirinho que tinha lá. E eu fui fazer... Aí é onde entra a loucura do profeta, né? Porque até ali eu não tinha nada. Eu tinha um cálculo, como que fosse hoje, mais ou menos... Vamos colocar R$10.000? Eu pensei assim, eu ia vender um carro que já estava todo ferrado, com mais o dinheirinho do acordo. Aí eu pensei, vou ficar mais ou menos uns R$8.000 a R$10.000.
e guardava dinheiro para tudo. Isso. Tudo, guardava. Eu aprendi tanto guardar, Francine, que hoje eu tô aprendendo a gastar. Minhas amigas, nossas amigas, que adoram gastar, né? Sim. Que põem a gente para gastar. Então, assim, é um Mas tem treinamento. tempo para tudo, né, Sônia? Pois é. Aquele momento não era o momento de você. Mas você sabia que era um que momento você- de crescimento seu. Então, você precisava poupar. Mas você sabia que a gente também cria outras situações? Cria. Porque eu fui ensinar, eu me dominei a não gastar. A não gastar. Sim. Que aí hoje é um exercício. Então, graças a Deus, aí eu tive que buscar terapia, essas mentorias para poder evoluir, Sim. aceitar a condição que eu estava, que justamente as mentorias que a gente faz. Que você não enxerga aonde você está. Porque a Era, sua não mente ela enxergava. fica travada Isso. no que você já viveu. Era. E aí vem as crenças limitantes. As Porque você já crenças. passou por um momento. Você passou por um momento de escassez. Então a sua mente ela fica programada o quê? Eu não posso Economizar. gastar porque eu não quero voltar para Sim. aquilo que eu vivia. Sim. Então, mas isso também trava a gente. porque Trava, você deixa de trava. viver determinadas coisas que De dar você passos tem futuros. exatamente que você pode fazer confortavelmente e você não faz por esse medo, por esse trauma, por esse Sim, essa sim. trava que você criou no seu passado. Sim. Não, mas isso é muito interessante que você, como você falou, você buscou ajuda, assim, mas me hoje ajudou você muito essa mudança para cá, Isso. viu? Que eu vim à força, né? mudança Mas vou chegar geográfica, aqui- né? É a Eu mudança comecei, geográfica. Vim à Sim. força. Eu digo que vocês são a minha terra prometida. Quando alguém fala assim, meus amigos tal. Não, eu conheci há 10 anos, há 5 anos. E esses amigos de agora? Eu disse, não, vocês são minha terra prometida. É. Foi o que Deus tinha para me Foi entregar o que Deus hoje, preparou. né? Exatamente. E aí, pronto, aí fui vendendo. E aí eu comecei a ver que eu dava 40% e eu mesmo fazendo um cálculo. Uhum. Aí é onde entra realmente o espiritual. Porque, vou te falar, eu não fiz administração, não fiz nada, mas era impressionante. Vinha na hora os cálculos, até hoje é assim. Sim. É muita coisa. Eu acordo, né, com as ideias mirabolantes, já com tudo planejado. Aí eu fiz um cálculo, falei, isso é legal, dá para fazer. Aí o que eu fiz? Eu montei, com meus 40% que eu ganhava, Aham. uma equipe de coordenação dentro do Shopping Cidade Jardim, que era o shopping mais conhecido lá. Uhum. E dentro desse shopping, eu peguei a gerente de marketing, que era minha amiga, mas que a bichinha não ganhava muito dinheiro. Até hoje, né? Não sei como é que ela está ainda. Mas no salário é baixo, no Nordeste é baixo. Aí, eu coloquei ela para montar a equipe de venda. Aí, eu fazia o quê? Eu dava 30%, eu ficava com 10%. E eu fui fazendo os carros e comecei a fuçar. Espera volume, né? Você Isso. ganhava no volume. Isso. É isso. E aí, uma coisa que era engraçada, Francine, que aí pronto, fui vendendo, aí eu fui fazendo planos, e eu lembro que eu tinha um caderno, eu tenho vários cadernos. Eu vou anotando as coisas, é como que fosse, vem umas mensagens, eu vou anotando. Sim. Depois eu nem procuro lá, mas quando eu anoto, é como quando eu estou anotando, aquilo se torna real. Sim, real. Isso aí. E eu lembro que eu fazia os cálculos de tudo que ia acontecer. Eu fazia as projeções, eu fazia Sim. os anos. E era uma coisa muito estranha, que é onde entra o espiritual. Sim. Que aí eu falei, gente, como é que você conseguiu? Eu disse, amiga, eu não tenho uma explicação. Não fecha a conta. Não fecha O espiritual não fecha a conta. 90%, quando eu paro Não para fecha. analisar. Aí Deus foi abrindo porta, foi abrindo porta. Quando eu vim para essa feira. Quando eu cheguei nessa feira, não era o lugar certo. Falei, epa, aqui não dá para ganhar dinheiro. Eu tenho um preço para vender na Sim. feira. Aí eu entendi que era fábrica. Aí um dia que danado eu vou achar essas fábricas. Aí Deus, sabe aquela coisa que Deus vai te guiando? Até Quando você eu vi, chegar eu na já fonte. estava nas fábricas. Quando eu vi, eu já estava tendo acesso direto da China. E eu nunca contratei um agente para me levar nas fábricas. Sim. Mas era tão espiritual que eu estava no lugar, chegava, pronto, você chegava. Aham. Ah, você compra em tal lugar? Não, nunca ouvi falar. Aí eu pesquisava aquele anel, nesse anel aqui. Uhum. Esse anel vende muito lá no Nordeste, é época de ouro. Só que eu não sabia onde era a fonte. Aí você chegava do nada, menina, você sabe onde que é? A pessoa, eu vou te levar, entra no meu carro. Olha Eu entrava isso. no carro, eu lembro que eu conheci um casal carioca, que eles compravam em alta atacada, porque eles vendiam biju, lá Aham. em Caxias. E esse casal simplesmente botou dentro do carro, me levou para as fábricas Tô te apresentando. que tinham os produtos que eu mais queria, e era assim que vinha. Sim. Por outro lado, onde entra também a nossa plantação. Eu sempre servi muito. A vida inteira eu servi muito. Até hoje, Servir abre o meu portas. trava maior, eu tenho mais dificuldade de ser servido do que servir. Sim. E é onde eu entro num conflito, que eu não sei até onde eu estou fazendo, porque é eu para com Deus ou eu para a minha carência, Sim. né? E aí eu acho que essa plantação, então, sempre eu servi muito. Sim. Compartilhava, dividia, eu nunca tive medo de perder nada. Sim. E aí eu lembro que vinha esses casais. Então, quando eu vi, em 2 anos, eu já tinha um know-how Olha aí. que uma pessoa que tem 15 anos não tinha.
Às Eu vezes tenho acelera o 10 processo. anos de empresa. Amiga, tem pessoas que têm 40 anos. Eu Eu conheci sei. uma mulher, uma moça aqui lá no MAID, no Método, quer dizer, e aí o Tiago anunciou que eu trabalhava com joia. A mulher veio atrás de mim, a mulher tinha 30 anos. Caramba. Ela não tem E ela não know-how. Uma outra também. Então, assim, eu fiquei vendo as portas que Deus Sim. ia abrindo para mim. Só que aí o que acontece? Eu aproveitei as portas. É isso aí. Você Porque soube, Deus, amiga. você pegou, a oportunidade veio na sua mão e você soube Sim. aproveitar. Você soube. Cada é vez isso. que a pessoa vinha uma porta para mim, eu entrava. E outra coisa, uma coisa que eu sempre me preocupava, eu compartilhava. Então, Sim. quem trabalhava comigo, quem trabalhou comigo até hoje, ganha comissão, bonificação, tudo, viagens. Porque eu comecei a pensar como eu quero ser tratada. Exato. Eu não, Se colocando no lugar, eu não sou né? impulsionada pelo dinheiro. Eu sou impulsionada por conquistas. Uhum. Me sentir valorizada. Sim. Então, e aí é onde entra Deus. Deus começou a me dar uma leitura das pessoas. Conhecer as pessoas, né? Sim. E aí foi eu crescendo, crescendo. Quando eu vi, eu já estava com 100 vendedoras. Aí veio a pandemia, passei pelo aquele processo difícil, mas não foi nem por conta da pandemia. É que eu não sabia administrar minhas emoções. Sim. Hoje ainda tenho algumas dificuldades, mas já reduzi aí pelo menos uns 60%. Os 40% eu trabalhar, que eu acho que é a dificuldade que a gente tem que Sim. dar com o nosso cara todo dia. E aí Deus foi mostrando portas. 2020 foi quando Deus ele me deu uma visão. Uhum. Que aí onde entra as pessoas, coisa de louco. Não é, gente, eu vivi. E assim, Não quando tem eu dei explicação. certo, né? Vou falar aqui, isso. né? Quando dei certo, então quando a gente dá certo, o que a gente fala é lei. É isso aí. Então não dá Você pra tem dizer autoridade que pra uma empresária falar. que deu Exato. certo tá falando uma loucura porque ela é fanática. Não, eu vivi isso. Isso aí. Né? Porque quando a pessoa, não, eu vivi. Quando foi em 2017, eu vim para São Paulo, eu já estava trabalhando com um grupo de importação, juntei um grupo de amigas, e a gente comprava direto da China. Aham. Não sabia nem que estava importando sem saber. E aí mas aí eu aprendi muita coisa, conheci produto. Hoje eu tenho uns fornecedores, provavelmente daqui a uns 2 anos, ano que vem eu devo ir na China, porque eu morro de medo de viajar tanto tempo, mas depois de Dubai eu vou ter que ter dinheiro, né? Quebra. Vamos quebrar isso, Sônia. Aí, quando eu vi, aí eu vim em 2017, que eu digo que ali foi quando Deus começou a me apresentar um propósito. Porque até então, eu estava indo para comprar leite para a Luana. Sim. E a empresa vendia, mas Você não estava fazendo para sua sobrevivência. mas assim, não era um faturamento. Sim. Eu vivia bem. Uhum. Eu nunca tive grandes Engraçado, que eu tenho visão, eu não tenho ambição. Sim. Eu nunca disse, eu quero comprar isso, isso. Não. E o que eu nunca pedi veio até a mim. Sim. Hoje eu tenho uma vida que eu nem sabia que existia, Fran. Eu não sabia nem que existia Alphaville, não sabia que existia nada do que a gente tem hoje. Sim. O padrão de vida que eu tenho, o estilo de vida que agora eu começo a é barato, é bom preço, né? É. Bom, né? Então, assim, Deus foi me entregando coisas que eu nem sabia quem tinha. Sim. E aí, quando foi 2017, uma cliente minha da importação me convidou, fui para um jantar aqui com ela, falou assim, vou te levar num restaurante que eu sou louca para ir, e hoje que eu consegui uma reserva, que era o Terraça Itália. Inclusive, essa semana eu fui lá de novo. E aí, quando eu cheguei, porque até ali, a empresa ainda era pequenininha, tinha 2 funcionários, faturava 10% do que fatura hoje, nem 10%, faturava 15%. Uhum. 15, 10, 15. E aí, isso era bom, o faturamento era bom. Pagava as contas, ficava com um dinheirinho, estava ótimo, 5 mil reais, 6 mil, estava bom demais. Uhum. E aí, quando eu cheguei no Terraça Itália, fui jantar com ela e eu fui ver a vista. E ali eu posso dizer para você que foi o grande ato profético que Deus me falou. Deus já tinha usado outras pessoas na minha vida, falar o que ia acontecer comigo, mas esse dia foi o dia que a minha alma entendeu. Aí, quando eu cheguei, eu fui olhar, quando eu fui olhar o Terraça Itália, eu olhei assim. Quando eu olhei, eu levei um susto, eu vi uma voz. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é poder. Olha que bem. Eu vou te colocar num lugar muito alto, vou te chegar muito poder. Mas você não, é para me servir. Se você se afastar de mim, você vai pular daqui de cima. Foi assim, Nossa, aquelas coisas que forte, né? hein? Aí saí, eu fui questionando, Deus, por quê? Eu fiquei assustada, aí depois ele foi me mostrando. Que ele me bota na posição elevada, em mesas, né? Que hoje a gente vive, né? Sim. As mesas que a gente senta são mesas grandes, né? São. Nossas mesas, a gente se tornou mesas importantes, Exatamente. né? Mas se eu não tivesse, ia me dar condições financeiras, mas eu teria que buscar sabedoria. Sim. Porque se eu não buscasse sabedoria, eu ia me autodestruir com orgulho, ego, relacionamento mal resolvido. Sim. Porque a gente, por carência, a gente entra em buracos. Entra, exatamente. Entendeu? Destrói tudo. A gente destrói a herança que Deus tem pra gente. Não, e não pode. Querer mostrar antes de ter. Exatamente. É o que muita gente vê, né? Isso. Que as pessoas querem mostrar
o que realmente Que não não tem conquistou e o que ainda. não vive. Não sabe nem vai É isso conquistar. aí. É isso E aí, querer viver de uma aparência, vaidade. Sim. Aí eu entendi. Foi daí que eu comecei a entender Sim. que eu tinha que administrar minhas emoções. Aí, 2020, veio a pandemia. Deus me apresentou. Aí, Mas espera aí, Sônia. Antes de você concluir, a Sônia, ela está trazendo pontos muito importantes. A Sônia, ela tem os 3 pilares do nosso podcast. Você tem visão, sim, você quebrou barreiras sim, e você superou os seus limites. Sim. Então, a Sônia, ela começou a empreender por uma necessidade da filha. E ali ela começou a empreender, não teve barreiras. E eu tive que me Ela aperfeiçoar. Exatamente, mas ela começou a empreender sendo CLT. sim. Ela começou com uma renda extra, para você ver como que é possível. Ela não era a sua principal fonte. Não. E com a sua renda extra, ela começou a ver, ela começou a dar tração àquilo ali e teve a visão, estabilidade, isso né? aí, teve a visão que aquilo poderia ser algo mais para ela. Sim. Mas você também, como você falou, pontuou, e é muito importante pro mundo empresarial. Você sempre teve o equilíbrio. Sim. Você sempre teve gestão Sim. do que você estava fazendo, você tem a noção. Você poderia não ter o mercado na sua mão, mas você sabia e você foi fazendo com prudência. O empreendedor, ele é meio louco, né? É a sabedoria que Deus Não, deu pra exatamente. gente, né? O empreendedor é meio louco. A cabeça do empreendedor, você fala assim, meu Deus do céu, porque é difícil, porque vem, como você falou, Sim. vem ideias, vem isso, vem aquilo. Só que vem o lado empresarial, que era o que você fazia. Você fazia gestão. Olha, Sônia, mãe solo, CLT, empreendendo para dar um sustento a mais para sua filha. E mesmo assim, ela fazia já a gestão Sim. da sua renda. E foi através dessa gestão e essa visão Sim. que você conseguiu ter clareza Sim. do que você poderia ir mais. Sim. E é onde você foi e você tá E aí onde eu entendi que eu precisava fazer a gestão da minha mente. Exatamente. Que aí onde entrou, eu já, assim, fazer dinheiro eu sei fazer. Sim. Mas o difícil é você administrar as suas emoções. Sim. Porque é onde É a gente se muito. perde. Exatamente. Porque o problema do empreendedor, eu não diria nem que ele tem ideias brilhantes. Sim. Essa semana o Cleide falou pra gente sobre empresário e empreendedor. Eu falei, gente, e aí eu tô com um monte de coisa para resolver na empresa, organizar a casa, que aí quase que entrar na sociedade, não deu certo. Na última hora, né, a gente entrou num acordo e ficou como uma parceira que me ajuda, mas realmente o plano de Deus me entregou. Mas foi nessa época que eu comecei a entender que eu precisava me capacitar. Sim. Nem de estudo, mas entender, estar em ambientes com pessoas, com mente. Eu não entendia o que era essas pessoas. Mas eu senti que Isso lá em faz a Natal diferença. eu não conseguia evoluir porque eu era a pessoa mais pensante. Ficou pequeno para Ficou você, pequeno. Sônia. E aí eu não consegui. Você precisa desbravar, quebrar a barreira, você precisa ir a mais. E aquilo ali, isso acontece. Porque quando eu você vinha pra cresce cá, a mais sim. do que aquele ambiente, porque aquele ambiente, por muito tempo, foi o suficiente para Sim. você. Mas quando você resolve crescer, ter uma visão além, você começou, como você falou, você começou a ter acesso a lugares diferentes. Sim. Porque se você não tivesse saído de Natal, vindo a uma feira, conhecido gente, Sim. vendo você, de repente, Não. até hoje você estaria Não, lá eu e estaria te lojista bastando. que moram lá, que é de shopping, que ele compra com representante. Olha aí. E aí eu tive que buscar conhecimento, tive que entender de ambientes, enfim. E aí foi daí que Deus foi me mostrando que era um propósito, que aí eu entendi o que ele falou, porque aí começou a vir muitas mulheres que realmente tiveram a sua vida transformada através da venda Olha da que semijoia, que não tinham o que comer, que vivia do governo, R$300 do Bolsa Família. Daqui a pouco ela já estava fazendo faculdade. Esse ano agora, acho que ano que vem tem uma coordenadora, que era como se fosse uma gerente, lá do Ceará, que ela está formando na área de psicologia, e ela financiou toda a faculdade dela com a Monte Santo. Aí comecei a ver algumas que entraram, que tinha depressão, e aí quando vira, estava comprando a casa, comprando carro. Teve uma que o ano passado, junto com o marido, comprou 2 carros. Ali. Comecei a viajar, a andar de Não avião. só mudou a E sua aí, quando vida, eu como comecei a mudou ver dessas isso, mulheres também, aí, né? quando eu comecei a ver, porque até ali, Fran, era para pagar minha despesa. Sim. Mas aí eu comecei a entender que da minha empresa, eu digo assim, da necessidade do Xande Luna saía poder para a vida Sim. dessas mulheres. É isso.
Aí eu não sabia que a minha vida era tão importante. Eu não tinha noção o quanto que a minha história de vida era mais importante do que a joia. Aí eu comecei a entender que elas não vendiam semi-joia. Elas apresentavam a minha vida. A bandeira delas saírem com a mala, com a bolsinha, é a história de vida da Sônia, da dona. Porque ela mudou, ela foi comprar para o filho dela, ela é nordestina, ela sabe a realidade, ela usava lixa com estampado, que é o que dava para comprar, ela comia ovo e hoje ela está ali. Então, eu comecei a perceber que, mais do que a joia, era a minha vida que essas mulheres se inspiram. Na verdade, é minha vida. Aqui. Exatamente isso. O Visão de Mulher é exatamente por isso, como você está falando. As suas vendedoras, as suas funcionárias, elas compraram exatamente o que você viveu. Sim. Então, você desbravou. Você mostrou que é capaz. Então, você passou a ser uma pessoa, uma fonte inspiradora. Sim. Então, aquela mulher que não tinha perspectiva nenhuma, estava ali, ela viu, a Sônia conseguiu. Por que eu não posso conseguir? Então, peraí, como que foi? Como que ela conseguiu? Foi assim? Você já começou a proporcionar para essas mulheres. Sim. Então, elas também tinham. Então, aquela mulher que você comprou o brinquinho, você... Hoje, na vida de outras mulheres, você é aquela, só que dando muito mais oportunidades do que te deram. Sim. Então, você passa a ser uma inspiração. Poxa, se a Sônia, olha a história de vida da Sônia, ela conseguiu... Eu tiro todas essas desculpas. Quando a pessoa vem, mas eu passei. Isso aí, eu tinha uma filha pequena, eu passei, eu trabalhava, e mesmo assim eu vendi, empreendi, fui lá, mudei a minha história. Então, por que você não consegue? Por que você não pode? Pega uma maletinha, vai ali, vai no próprio trabalho, você pode começar. Não tem. Eu tenho e aí eu começo. Aí hoje eu vou te falar o que me motiva. Né? Ontem eu estava. Essa parte administrativa ainda é meu calo, e eu estou treinando as pessoas para isso. E aí tem hora que me sufoca tanto, porque assim, comprar e vender, acabou, eu faço tudo assim. Mas quando eu tenho que ir essa outra parte, né, fiscal, documento, aí ontem a contadora ligou, a minha contadora é uma bênção, é minha salvação, é muita coisa, mas. Queira ou não, contador é um negócio chato. Você que gosta é bom, mas pra gente que é empreendedor é um saco. A minha é uma benção, mas aí quando eu falo, um dia que eu falo com ela, outro dia, e aí eu já acordei, eu falei, quer saber, minha empresa já tá valendo um bom dinheiro. Olha, é o seguinte, se eu não resolver as pessoas certas para cuidar do administrativo, eu vou organizar minha empresa para vender. Eu vou vender pro Átila, que tem visão. Já fatura X, eu já tenho só eu colocar no banco, eu já ganho 1%. Sim. Mas aí, quando eu vejo aquelas mensagens, a vida daquelas mulheres... Gente, você imagina, por isso. Uma pessoa com 65 anos, nunca andou de avião, nem imaginou que andar de avião, começar a andar de avião. Porque a gente faz... Aí, o que acontece? Tudo que eu vivi, Francine, que eu vivi na minha vida como vendedora, como cliente... Tudo que eu vivi, a minha experiência da vida, desde quando eu nasci, tudo que eu sonhei para mim, eu passo para elas. É isso. Aí hoje a gente faz campanhas de viagem. Por exemplo, abril foram 15 mulheres para Gramado. Agora em novembro vai estar indo 5 para o Rio de Janeiro. E o ano que vem para a Argentina deve ir mais ou menos umas 20. Olha aí. Tudo pago pela empresa. E vou te falar, se você pergunta se eu me divirto nessas viagens, não. Porque eu vou para servir. Sim. Menina, e é tudo pago. Desde do ônibus até ela voltar para casa. Mas aquilo, quando eu olho, hoje eu vou te falar o que me motiva. Financeiramente, o que eu ganho hoje, se eu decidir, chega de Alphaville, vou botar para Natal. O padrão de vida de Natal é 70% melhor do que aqui. E mora muito bem, mora um tamboré da vida lá, viu? Sim, é verdade. Mas, se eu fizer isso, pronto, a Alexa chegou na minha vida o ano passado, ela está em Roraima. São quantas mulheres, Alexa, que você tem em Roraima? 60? 62. A gente tem até Índia vendendo. Olha. A gente já tem vendedor lá nas tribos. Ela está indo para a Venezuela, já tem uma turma lá aguardando as peças. E são países de baixa renda que têm uma necessidade. Sim. E aí, quando eu vejo, através da Monte Santo, a vida dessa mulher transformou, ela já conheceu o Brasil, um monte de mulher se evoluiu. Minha sobrinha hoje trabalha comigo, está fazendo psicologia, que também passou muita dificuldade na vida. Outra está fazendo direito. Aí eu vejo as pessoas mudando de vida. Então, hoje, vou ser realista, Francine, tem dia que pesa. Porque cresceu, se tornou empresa, e eu tenho que ser empresária. Sim. E eu gosto mesmo de ser empreendedora. Exato. E tem uma diferença, mas é né? totalmente diferente. É totalmente, porque as pessoas falam, eu sou desesperador. empreendedora. Não. A gente recebeu, nós tivemos uma aula, né? Nós duas participamos de uma mentoria com o Cleiton Pinheiro. Sim.
e nós recebemos uma aula sobre empreendedor e empresário. E, assim, foi algo que é transformador. Para mim, a gente consegue ter a clareza. E ser empreendedor não é ser empresário. Exatamente. É ele que faz o dinheiro, mas eu vou te falar, a parte de organizar... Sim. É desespero. Então, para mim, parte empresarial quando chega nisso, que eu ainda não estou com as pessoas prontas, dá desespero. E aí eu falei, meu Deus. Que dá mais trabalho, ontem, né? Ontem eu acordei, fui dormir desesperada, chorando por uma besteira. Porque como eu já estou cansada demais, aquilo que ele falou, se você não se organizar, se você não vê se você estoura... Vem, né? Isso aí. Aí o que me faz? Quando eu acordo de manhã e quando eu vejo, caramba, aquela mulher que estava aposentada, aquela que estava com 50 anos... Olha a inspiração. Não, e eu pego... E assim, e a empresa é o seguinte, é tudo que o mundo não quer, Você vende esperança, Sônia. Você não vende só um mercado de trabalho, você vende esperança para essas mulheres. Eu nem contrato muito pro currículo, amiga. Eu pego a pessoa e eu vou treinar a pessoa. Quer trabalhar? Quer? Vamos te ensinar. Pronto. Basicamente, os funcionários fixos que trabalham comigo é mais ou menos uns 20. Quase, acho que 90% eu pego treino. Pronto, acabou. E aí, só que quando eu vejo a evolução deles, eu fico motivada. Sim. E aí não é mais pelo que eu ganho. Porque a minha empresa hoje, ela já está valendo um valor específico que já me dá uma estabilidade de vida muito boa. Sim. Eu vendo, boto o dinheiro em guarda, tá bom demais. Mas eu sei que ainda tem muito, ainda mais do Nordeste e o Norte, que a nossa demanda é maior. É porque você tem a missão 1 e a missão 2 em um mesmo projeto. Isso. Entendeu? Então, a missão 1, ela patrocina. Isso. E a missão 2 é você fazer isso, essa transformação na vida dessas mulheres. Então, você, em um só negócio... Você tem as suas duas missões. Então, quando pesa a missão 1, a missão 2, tô te sustentando. Não para, porque fato, é por isso. E aí, quando eu vejo uma pessoa, pronto, veio uma pessoa... e outra coisa, através da minha empresa também, que aí eu tive que buscar sabedoria, domínio próprio, para administrar minhas emoções. Eu tinha muito conflito com a minha família antes. Teve esse conflito familiar, que aí outra oportunidade... No outro podcast já falei, mas a gente pode falar também. A gente vai trazer a Sônia para contar da vida dela da infância, hein? Então já se prepara. E aí, o que acontece? Eu tinha muito conflito familiar, eu não sabia lidar com a minha família, então era pé de guerra. Porque eu queria atenção, eu queria ser amada, eu queria o que não tive na infância, e aí eu virava bicho, mas devido nessa da empresa, eu comecei a perceber o quê? Por conta da empresa. Eu tive que fazer terapia, porque uma empresária que já estava crescendo não podia armar um barraco. Sim, é verdade. E eu era do que arrumar, viu? Eu tinha ira. Aí eu tive que fazer terapia. Você tinha que trazer a visão clara do seu momento. É que a gente vive hoje, porque eu tive que aprender as minhas emoções, saber para onde estou indo. Então, eu comecei a evoluir. Até a roupa que eu compro hoje é por conta da empresa. Muda, né? Tudo. Não, muda. Tudo. Não só... Não é pela empresa, é pelas pessoas eu ia falar isso. É o ambiente. Olha só, você, quem é a Sônia, você é a grande empresária, empreendedora, você é a marca, você é a pessoa da sua marca. Então, o que você vai passar para suas vendedoras, isso vale muito. Então, você vai se vestir, não assim, com uma roupa que não seja a sua melhor roupa. Sim. Qual é a imagem que você vai estar passando? Então, assim, é até o que a gente já aprendeu com o próprio Thiago Brunet. Sim. Você ser uma pessoa próspera, você estar bem, não significa só o dinheiro. Sim. Você estar bem arrumada não significa que você tem que estar com aquela bolsa de luxo, aquela blusa de marca. Não, mas é você dar o melhor para você. Então, você está bem, você sempre está impecável no seu melhor. Isso faz a diferença. E a gente sabe que, ainda mais você, que é uma mulher que inspira tantas outras, e você tem esse peso. Sim. Você, assim, essa é a sua missão. Você inspira outras mulheres. Sim. Então, qual é a imagem que você quer que essas mulheres vejam da Sônia? Sim. A Sônia o quê? De fato, quem é a Sônia? Você precisou quebrar a barreira da sua mente para você enxergar quem é a Sônia. Porque todas enxergavam, mas você não enxergava. Verdade. Então, assim, você precisou passar por esse processo todo, mas você tem um coração ensinável, você tem um coração aberto. Porque você soube entender isso e ver e mudar a rota. Porque não são todas que vêm assim. E a mudança daqui, aí onde entra a mudança para cá, né? Que foi também... Desde que eu comecei... Para os negócios, para as compras, é melhor. Mas eu resistia muito a São Paulo.
Eu vinha muito, mas eu não gostava. E aí, quando eu tomei a decisão de vir, e aí Deus foi... É impressionante que Deus abriu todas as comportas, tudo deu certo. Mas Quando eu Deus está percebi... no controle, tudo vem Sim, aí, fácil. deixa eu te contar. Quando eu estava lá em Natal, eu lembro que eu tinha uma vendedora, que ela me ajudou muito. Ela já foi... Ela é uma socialite, já foi muito rica, hoje não tinha mais condições, e ela foi vender semijoias para mim. Sim. E eu lembro que eu anunciava nas revistas. Tudo que eu fiz nas outras empresas, eu fiz na minha empresa. Sim. Eu sabia que a revista não vendia, mas gerava status. Eu não tinha, Sim. eu tinha que ter alguma coisa. Eu não tinha dinheiro, mas tinha que ter o status, né? E aí, quando eu comecei a anunciar nessa revista, era bem chique, uma festa que fazia final de ano, lugar mais chique, a revista Versalhes e tudo. E eu lembro que eu chegava com Celtinha, mulher, sem ar-condicionado, eu e minhas meninas. Aí, chegou um dia que, às vezes, eu lembro que o Celta, vinha os manobristas pegar a chave, eu percebi que o Celta ficava com vergonha, com aquele monte de carro. Só que, preste atenção, aqueles monte de carro está tudo financiado, e o meu Celta era quitado. Aí eu lembro dessa minha vendedora, falou assim, amiga, esse carro não combina mais com você. Eu falei, verdade, mas se eu for comprar agora outro carro, vai faltar joias para você vender. E aí, outra coisa, eu tive que ter personalidade para não ser manipulada. Sim. Não é por maldade, mas para na onda das pessoas. Para fazer o que, de fato, eu sabia onde eu queria ir. Sim. Eu já tenho meu projeto. Assim, não adianta ninguém chegar e muda a minha rota, porque ela já está traçada. Primeiro porque a rota não foi nem eu que tracei. Deus já me traçou, ele já me apresentou. Sim. Se nesse período ele mudar, ele que vai fazer. É ele. Então, assim, eu não fazia dívida. Quando eu fui comprar o segundo carro, que era melhorzinho, aí eu lembro que eu comprei à vista. Eu lembro que eu cheguei com um bolo de dinheiro de uma viagem, ó, tá aqui. O cara foi somar, tinha nota até de R$ 2, porque eu não queria ter dívida. Sim. E até hoje, ó, pra você ter ideia, pela primeira vez, depois que a empresa abriu, eu vou fazer o primeiro financiamento agora, que vai ser do escritório. Sim. E mesmo assim, eu estou pensando se existe a possibilidade de eu comprar a vista o ano que vem, de negociar com o rapaz. Mas porque eu tinha medo de ter dívida. Eu pensei, se der tudo errado, eu não devo a ninguém. Tanto que na pandemia, 2020, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha estoque e não tinha dívida. E aí foi onde eu cresci. Que eu já estava... Aí comecei a acompanhar o Tiago, né, no YouTube. E aí Deus foi usando ele para me dar direcionamento da questão da sabedoria, das minhas emoções. Sim, aí, pronto, administrando, comecei a lidar com a minha família, que eu não sabia lidar. Eu tinha vontade que minha família trabalhasse comigo, mas eu era uma pessoa tão difícil, não sabia lidar com a minha família, por conta das carências, que eles preferiam ficar desempregados do que trabalhar comigo. Do que trabalhar com você. Aí eu fui aprendendo, Deus foi me direcionando, eu fui aprendendo a controlar minhas emoções. Hoje, basicamente, toda a minha família trabalha comigo. Olha que benção. Inclusive, uma que está aqui em Natal é minha irmã, que ela é comercial, tem 50 e poucos anos, mas eu digo que ela é melhor vendedora do que eu. E Você ela tinha veio talento de casa. ela veio para abrir, ela vai para Goiânia, atender a equipe de Goiânia e vai para o Rio de Janeiro. E, na verdade, eu quis abençoá-la também com essa viagem. E aí eu fico vendo quanto que também, através da minha empresa, Deus restaurou minha família. Sim. Porque eu tive que aprender. Todo mundo em casa era doente. Só que Deus me deu a oportunidade. Foi somente a mim que Ele me ensinou como eu poderia melhorar. Aí eu fui aprendendo. Hoje todo mundo trabalha comigo. Eu ia falar outra coisa antes disso. Me perdi agora. Não tem problema. Não tem problema. Mas, assim, aí, a mudança para cá, eu lembrei. Sim. Aí vim morar aqui. Quando eu vim morar aqui, eu percebi que as pessoas queriam me colocar numa roupa que não era minha. Ah, mas você tem que usar essa roupa porque combina com o seu estilo. As pessoas faziam com boa fé. Sim. Você falou, gente, não dá. Eu não vou usar. Eu até dizia, uma armadura que não é minha. Sim. Ela não me pertence, não encaixa comigo. Calma, que vai acontecer naturalmente, sem eu perceber. Certo. E se Deus achar que tem que acontecer, porque Ele vai guiando e eu vou sentindo. Cara, é impressionante. Aí eu comecei a andar com as nossas amigas, são chiques, né, amiga? São. Jennifer e Camila, então, Nossa. muito fina. Resumindo, as mulheres mais finas do MAID, pelo menos eu considero Jennifer uma das mais chiques, começou a ser o quê? Minha melhor amiga. Sim. Quando eu vi andando o tempo todo, e, além do mais, embora estava mais, né? Além de melhor amiga, uma mulher que é uma profeta na minha vida. Sim. Quando eu vi andando com o Jennifer, quando eu fui olhar meu guarda-roupa, Já transformar. amiga, simplesmente, tem uns pink lá que eu vou doar, não consigo mais usar. E eu comecei a ver, falei, gente, Mas eu fico melhor agora com esse negócio de... Aí, resumindo, eu falava que eu não gosto de bege, isso é cor de burro que fugiu. Nossa. Só que aí, quando eu comecei a observar, minha roupa agora é branco, bege, preto.
E aí eu comecei a perceber o quanto que o ambiente faz a diferença, mas E eu não precisei muito. forçar. Não, é natural. Natural, Natural. entende? E eu, assim, eu vi como que Deus fez. Não, eu vou te mostrar, eu vou te colocar no lugar exato, porque você vai conviver com as pessoas e você não vai nem perceber. Isso aí. E eu falei, gente, é isso que acontece. Então, quando o plano é de Deus... Natural. Porque Não hoje... é forçado, se eu né? lembra, né? Eu acho que eu devo lembrar quando eu fui a primeira vez pro Maide. Esqueceu não, né? Eu não posso olhar para ali, né? É porque ele... meu amigo tá ali. Lembra, né? A primeira vez pro Maide? Gente, vai ser pior. Eu não sei por que eu me desarrumei tanto naquele dia, gente. Primeira vez que eu fui... Eu lá que dando, eu acho que eu botei um lixa com estampado, mas acho que foi Deus fez de propósito, para ficar gritando, para depois ver o antes e o depois. Sim. E aí eu fui melhorando. Tem que testificar. Mas era aqui, isso. Aí hoje eu fico vendo, gente, eu não me vejo. As minhas amigas hoje, a Melissa já veio aqui da tributação? Que é Ainda chique. não. Minhas amigas tudo fina. Aí quem me vê do lado delas, nem imagina que eu era aquela menina brega que chegou no dia, eu vou confessar, era uma calça do Carrefour que eu comprei. Que eu não tô vendo que eu tava doida, que eu tinha calça melhor. E uma blusinha feia que só. Eu não sei o que aconteceu ali, porque eu também não vestia tão mal. Mas eu acho que foi algo espiritual mesmo. Foi. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a falar a linguagem de todo mundo. Sim. Só que tudo isso foi acontecendo porque a empresa exigia isso de mim. Exato. Só que aí é onde entra o propósito de Deus. Lembra que ele falou em 2017 Sim. que ele ia me abençoar, mas era para lugares altos, servir? isso aí. Quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa que o Cleiton me chamou no canto e falou assim, quanto que você quer crescer? De 1 a 10. Ele falou assim, 10. Então, você vai comprar uma bolsa assim, uma roupa assim. Eu, tá. Porque você já influencia mulheres do Nordeste. Sim. Só que Deus está te chamando para influenciar mulheres do Brasil Isso. e da alta sociedade. Isso aí. Por isso que você vai comprar uma bolsa. Não comprei ainda não, tá, povo? Porque o dinheiro ainda não deu, não. Eu tenho prioridade. Até dá, mas é prioridade da empresa. Uma bolsa de 50 mil, porque as mulheres que você vai influenciar é nesse nível. Sim. Aí, hoje, dentro do nosso ciclo, tem amigas minhas dentro do MAID que me ligam, que usam essas bolsas. Amigas nossas. Sim. Que usam, mas não usa porque quer mostrar, porque é a realidade Não, dela. É verdade. É algo natural. É o estilo de vida dela. É e ela natural, liga, e o que eu falo, ela considera. Eu lembrei do que ele falou naquele dia. É. Então, eu fui vendo que, como o plano da Monte Santo, e o nome da empresa é Monte Santo, né? Que eu também, na hora que Deus me deu essa marca, foi uma conversa com um grande amigo meu, eu não me toquei. Depois eu entendi. Monte Santo. Sim. É o monte da provisão. É o monte da provisão. É o monte da bênção. Isso aí. É lá. Eu fui entendendo. Falei, cara, sempre foi Deus. Então, assim, quando dá o desespero, porque me dá, não vou Sim. negar. Quando chega na mas dá parte em do todo empresário, mundo. e eu estou num Exato. patamar agora, assim, 10 anos de empresa, qual é o próximo passo? Eu já sei quais são os passos todos para E dar. já te exige para que você tenha um próximo passo, né? Não, já tem tenho, como. Você já tenho os passos. O problema Exatamente. é que quem vai me ajudar nesse espaço? Aí eu entro, mas aí quando me traz paz, Sim, fui eu que escolhi. Foi eu que escolhi Exato. tudo. Até a roupa. sim. Gente, eu tô lá com guarda-roupa, vou levar as roupas coloridas pro povo. Não, e tem mais. Eu levo as roupas coloridas para usar em Natal. Quem disse que eu uso? Não usa, que não cabe mais em você, Sônia. Menina, eu fico me Não sentindo cabe, não te estranha. pertence mais. Não te pertence É uma mais. coisa- é a você conver- está em. Exatamente. É uma Convertida para ser chique. Mas isso não te pertence mais. É uma coisa assim. Você mas não você vê tá. que aí Deus foi me preparando para eu Sim. chegar em qualquer ambiente, para qualquer mulher que ganhe, que seja milionária ou bilionária, que hoje eu tenho mulheres Vão amigas te ouvir. e vão me ouvir. Vão te Porque ouvir. se eu chegar com uma coisa que chama muita atenção, que eu não entendia sobre isso, um pink. É. Cheguei chegando, a pessoa já chama atenção. Eu giro porque eu também estou ficando seleta. A nossa visão começa a Quando eu vou mudar. contratar uma pessoa a que a nossa pessoa já visão começa começa com a muito mudar. espaço, eu não, Sim, cancela. sim, Antigamente, eu já ficava, não, vou dar uma chance, porque eu não tinha uma seleção. sim. Então, assim, a mudança para cá, e eu achei que eu não me ia adaptar. E já E se aí, adaptou. Não, eu não me vejo mais morando em Natal, você É acredita? Lógico que eu tenho os planos dos próximos 10 anos, Sim. que eu quero, daqui a 10 anos, fazer outras coisas. Mas aí vai ser em outro momento. É, Você mas- pode até voltar, mas vai mas ser em um hoje outro não. momento. Não, Exato. porque eu falei, cara, é outra coisa. A minha vida espiritual, ela se fortaleceu muito aqui. A mudança geográfica é muito, Muito. todo mundo fala e você só sabe quando você vive. Sim. E assim, é algo
muito, mas muito pesado, porque você está em um local, você não tem a clareza, você está lá, eu também vim do Rio de Janeiro, por mais que seja um do lado do outro, mas é cultura diferente, é um local de praia, então assim, a roupa que você usa é diferente, entendeu? O posicionamento que você tem é totalmente diferente. Quando eu converso com pessoas, até da minha família mesmo, mas não é tão diferente de São Paulo, de Rio de Janeiro. Eu falei, é muito. Totalmente. Quando você está ali, totalmente. Não mudou minha mentalidade, mas é porque o Rio, exatamente, porque essa parte, né, praiano, tem muito essa pegada e tal. E São Paulo não. São Paulo é muito acelerado. Então você tem que, se você não acompanhar, filho, esquece, você já ficou para trás. Você tem que acompanhar. E assim, o ambiente, pessoas fazem diferença, como você está falando. Deus colocou pessoas no seu caminho, amigas, que a sua mudança veio gradativamente e natural. Você nunca se perdeu, mas você também nunca se perdeu, porque isso que você falou é muito importante. E é bom a gente também ressaltar isso. Quando o Cleiton te falou, você tem que ter isso, porque muitas podem ouvir e achar. Exatamente. Por que eu tenho que ter uma bolsa para acessar determinado. Exatamente. Eu já ia comprar bolsa. Mas o que acontece? Existem muitas pessoas que a gente sabe que não tem condições para estar ali, mas compra e se endivida. E não é esse o intuito. Eu entendi a visão dele. Não é exatamente. Ele queria mostrar que o meu nível estava muito além. Estava acima. Ele tinha uma visão clara de você que você não tinha. Então, ele tinha que trazer você para a realidade. Eu comecei a ter essa visão e eu não comprei a bolsa. Olha, a bolsa mais cara foi 2.000 até agora, viu, povo? E já é muito, né? Porque assim, gente, porque eu tive o pé no chão. Não, mas porque eu entendi a minha realidade. Mas é algo, Sônia, se você vier a comprar sua bolsa de 50 mil... vai ser natural. Se quando você tiver que comprar, vai ser algo natural. Porque eu não vou nem saber, eu vou nem me tocar. Exatamente. Então, assim, mas é o seu momento. De repente, ali não era. Isso não. Isso eu entendi a visão mas dele vai ser o seu momento. Um momento para outra. Eu entendi. Não, a gente tem amigas que é a realidade dela. Isso aí. Mas eu entendi a visão. E o que eu entendi? Que essas amigas eu influencio hoje. Sim. E você tem que ser validada. A palavra que eu dou, elas aí. Me ligam para perguntar coisa. Eu falei, gente, essa menina, ela confia no que eu falo. Isso aí. Mas eu entendi o que ele fez na época, tanto que eu filtrei. Porque às vezes as pessoas não têm uma linha, não sabem para onde tem. Porque assim, eu entendo que mentoria não é para guiar a minha vida. Sim. É para me apresentar um cenário. Exatamente. E eu vou filtrando. Filtrar o que vai aplicar na sua vida. Isso aqui não dá agora, isso aqui isso sim. Porque nós fazemos a mesma mentoria. De repente, algo que se aplica à minha vida não vai se aplicar na sua. Sim. E é isso. Sônia, nosso papo está muito bom e interessante, mas a gente está caminhando para o final. Sim. Tá? E eu quero convidar você, mulher, para você compartilhar o máximo que você puder. Porque eu tenho certeza que a história da Sônia, ela vai motivar muitas e muitas, porque ela hoje pontuou algo que é muito importante, que você é capaz. Basta você ter a visão certa de onde você quer chegar. Então, não interessa se você hoje não está trabalhando ou se você está trabalhando, independente disso. Ela começou como uma fonte de uma renda extra para o alimento da sua filha, para ela dar algo a mais para sua filha, porque o alimento ela tinha para o leite, mas ela queria dar algo a mais. Então, ela sempre teve essa visão empreendedora. Então, assim, muitas de vocês podem ter essa visão empreendedora e, de repente, não sabe o que fazer. Olha aí. Precisa ser a joia. Exatamente, pode ser qualquer... É você ter a sua mente aberta para as possibilidades. Às vezes, no seu vizinho, às vezes, com seus amigos de trabalho, existe uma oportunidade. Você pode empreender fazendo um bolo, você pode empreender divulgando alguma coisa, trabalhando com a internet, algo que não vai te sacrificar, mas que isso possa te levar a mais. Então, compartilha esse vídeo com o máximo de mulheres que você puder, porque eu tenho certeza que juntas nós vamos conseguir alcançar o máximo e que vocês vão conseguir enxergar que é possível.
possível, eu posso. Então, o Visão de Mulher é exatamente para que você consiga enxergar que você pode mais, você é capaz, que você pode sim quebrar barreira, você é uma mulher visionária e você vai superar todos os limites, seja lá o que você estiver passando. Que nós, mulheres, temos uma força que a gente não tem noção. Sim. A gente aguenta coisas que a gente não tem noção. Então, esse é o intuito, é mostrar para elas que pode. Se a Sônia conseguiu, se a Francine conseguiu e muitas outras mulheres que vão vir aqui conseguem, elas também vão conseguir. Então, essa é a esperança. Assim como na sua empresa, você você vende essa esperança, e não só uma esperança, você vende uma realidade. Sim. Porque eu já ouvi testemunhos de uma amiga nossa que a funcionária dela começou a vender e estava ganhando mais do que ganhava com ela. E ela falou, eu estou com medo porque é uma funcionária muito boa, ela vai me largar, porque ela está vendendo mais ali. Você é fã da Da Alexandra, entendeu? Então, Verdade. assim, é algo que pode ser, assim, tá ali, está apresentando, então você traz essa dignidade, essa esperança, sabe? Para a mulher, você pode, você é capaz. Você tem capacidade para isso. Então, como você falou, eu também não tenho formação em administração. Você falou que não tem. E, assim, hoje eu administro 5 empresas, mais de 5 empresas no nosso grupo. Né? Eu sou parceira do meu marido, nós somos sócios. E aí? Ok, eu nunca fiz. Eu não tenho formação em administração, eu não tenho formação em contabilidade. Eu não tenho formação. Jornalista, mas você tá dando show, menina. Eu tô aqui. Eu tô só... Você chega, tu assiste. Gente... Mas assim, eu Tava tô escondida? desbravando. Tava, Deus chamou. Ardeu. Menina. Vamos lá, fala. Então, assim, isso mesmo. nós temos esse poder. Sim. Nós temos esse poder. Então, assim, o que eu estou querendo trazer é que você não precisa ter... eu vou primeiro fazer um curso vou fazer aquele curso. Não, minha amiga, vai, pega isso. Claro que tudo dentro da sua realidade. Sim. Não é para você se endividar, não é para você meter os pés pelas mãos, não. Mas se você tem ali, conseguir, vou deixar de comprar isso daqui, mas eu vou investir nisso daqui que vai me trazer, você também ter a visão e ter a gestão do seu negócio. Sim. Porque não adianta você começar a empreender ou pegar... Gastando. Exatamente. Aí você não tem a visão correta de quanto que é o seu custo, qual é a sua margem de lucro, o que você pode tirar. É o que a Sônia falou. Ela gastava 10%, né? E 90% ela reinvestia no negócio dela. E é por isso que você cresceu. Sim. Porque imagine se você ganha e faz ao contrário. Você gasta 90% e 10% você investe. Sua empresa não vai. Não vai, não. Não vai, porque a conta não fecha. Eu digo que tem um exemplo do salão de beleza. As pessoas montam um salão e aí, em vez de ela investir em produtos ou em estratégia para captar clientes, a primeira coisa ela vai comprar um lustre. Exato. Não, eu não estou falando de um salão chique, não. Sim. Uma pessoa de bairro. Eu já vi muito isso. Gente, a pessoa compra um lustre. Sim. Para mostrar uma coisa que não é. E aí não tem um produto bom, não tem uma estratégia. Mas sabe o que é isso? É não fazer a gestão. É planejamento. O que eu preciso? As pessoas se preocupam muito em mostrar. Exatamente. Esse mostrar, gente, a vaidade é o mais perigoso no mundo dos negócios. Para quem está empreendendo, que a gente mostrar que deu certo. Cara, não precisa mostrar que deu certo se você já deu certo. Exatamente. Eu não preciso mostrar mais para ninguém. O resultado assim, vem sem você precisar mostrar. É. Eu olho para a Sônia e eu vejo. A Sônia é uma história de sucesso. Ponto. Você chegou e falou para mim, eu sei dos seus números? Não, eu não sei. Mas eu sei que você é uma mulher de sucesso. A sua história é uma história de sucesso. Sim. Então, é isso que importa. Então, como o que você falou é pura verdade. Vamos parar de mostrar mais e sim fazer. Porque quando você tem resultado, não precisa se mostrar. Porque o resultado ele vai mostrar, todo mundo vai ter a visão. Agora, quando você quer mostrar algo, sustentar uma coisa que não é sustentável, o seu castelo vai cair. Ele vai cair, porque sabe que exatamente não tem base. Não tem. Então, você tem que ter base. Então, tenha sabedoria, tenha visão clara do que você quer para a sua vida. Tá? Então, você tendo a visão clara do que você quer para a sua vida, você vai lá e você vai administrar a sua vida, seja ela como for. Hoje, a gente está falando da Sônia como empreendedora. Então, ela de administrar um negócio. Mas a gente pode falar de administrar a sua família, a sua casa, você, a sua vida emocional. Então, assim, é você ter a clareza, administrar suas emoções e só seguir. Sim. E é só seguir. E é isso. Sônia, eu amei o nosso papo.
Amei mesmo. Eu queria deixar esse momento final para você liberar, para você falar. Fala da sua marca, deixa uma mensagem para essas tantas mulheres que hoje trabalham com você, que são suas parceiras, o que você quiser deixar de mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo. Então, esse momento é seu. Sim. É seu. Então, a Monte Santo Semijoias está fazendo 10 anos, fez agora em agosto 10 anos, estamos comemorando, inclusive vou lançar os sorteios, né? Já, nosso terceiro sorteio, né? A gente todo mês está sorteando uma quantidade de malas, né? Como eu falei, esse mês agora eu vou passar de uma feira que há 10 anos eu vim para essa feira como cliente para quando você vai conhecer o mercado, né? E agora eu estou indo como expositor. Não tenho ideia como vai ser. Não sei nem, não tenho noção de nada. Eu vou estar lá agora como lojista. Mas sabe uma das coisas que eu deixo uma mensagem? Não tenha medo. E assim, esquece-se se. E se não der, vai-se embora. Se caso der errado, você volta para fazer de novo. E quando você fizer de novo, você vai fazer com mais qualidade. Porque nesses 10 anos, eu não quebrei a primeira empresa. Eu comecei, fui crescendo. Mas eu tive muitos prejuízos financeiros e principalmente das minhas emoções. Porque algumas vezes eu quis mostrar também. Sim. E foi no mostrar que hoje eu entendo que eu tive muitos prejuízos. Então, tem muito cuidado no que você quer ser ou você quer mostrar. Então, cuide em ser, não em mostrar. Não se preocupe, não, que vai acontecer naturalmente. Outra coisa, eu até disse a última vez, para uma pessoa ser grande, ela tem que ter 2 coisas na vida. Ela tem que ter ou um propósito, ou ela tem que ter um sonho. É isso. O que é um sonho? O sonho, muitas vezes, é uma coisa para ela. Então, ela vai lutar. Eu quero fazer minha faculdade, eu quero formar em direito, eu quero ser advogado, realização eu quero ser juiz. própria, é o sonho. Isso aí. Depois, aquele pode se tornar um propósito, né? Realização própria. Então, se você... Cara, você não tem um sonho, você vai atrás de um sonho. Porque uma pessoa sem sonho, ela simplesmente vegeta. Exato. E propósito. Está muito na moda isso. Mas o propósito é aquilo que mexe com você, que faz você acordar, que faz você reagir. Qual foi o propósito que eu comecei? Para cuidar da minha filha, para dar qualidade de vida para ela, para ter tempo com ela de qualidade, para não deixar ela jogada a vida inteira. E aí, foi o propósito. Na época foi isso. Acabou que isso se tornou maior. Aí, isso aí era o meu propósito com ela, porque Deus já tinha um plano, e hoje se tornou um propósito de Deus. Sim. Então, ou você vai atrás de um sonho ou de um propósito. Você sempre cuidou. Você cuidava da sua filha, agora você cuida de tantas outras mulheres. E é isso. Então, siga a Monte Santo. Quem quiser ser vendedora, depende da sua região, tem vaga. Se for para São Paulo, essa região aqui tem vaga. Temos um escritório aqui, inclusive nesse prédio aqui também, né, Francisco? Isso. E não paga nada, 100% consignado, faz o cadastro, tem que ser aprovada, tá bom? E vai com o que tem, não fica com medo, esquece se que vai dar certo, tá bom, meu povo? E se caso não der certo da primeira vez, tenta de novo, porque quando você der certo, você vai fazer com qualidade, tá bom? Isso aí. Mulher, foi um prazer ter vocês mais aqui uma vez conosco no Visão de Mulher. E lembre-se, juntas somos mais fortes. E eu espero vocês no próximo episódio. Obrigada, Sônia. Nada. Fiquem com Deus.